Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada na aba Leads, no painel Leads, que é uma parte, acredito que é uma das mais importantes, junto com chats, é o que eu mais aconselho vocês terem um tempo, passar um tempo olhando essa parte dessa aba. Aqui é o painel, aqui é um funil de vendas. Eu criei um funil de vendas de exemplo para vocês terem uma noção. No caso, copiando um pouco já o que a gente tem ali nos anúncios. Caso eu passe o mouse em cima e dê um clique nessa parte, vai mostrar os outros funis de vendas. Vocês vão ter o funil de vendas que estão, né, que estão chegando os leads, e pode ter o funil de pós-venda, ou acaso algum de vocês terem funil de outros vendedores. Mas a título de exemplo, a gente estaria olhando como fosse um funil de vendas de vocês, e eu posso sim ter acesso a outros funis de vendas, caso ele esteja disponível aqui. Aqui a gente está tendo uma visão, vou tirar um pouco o zoom para entender como é que é o nosso funil de vendas. Vocês se recordam que é importante aquele lead, quando chega com a gente, ele passar um certo tempo ali, o tempo necessário para a compra dele. Que acontece que muitas pessoas, quando atendem um lead, falam uma vez só e nunca mais retorna. E nesse tempo não é o momento certo dele comprar, então ele não vai efetuar uma compra, isso fazendo nossa taxa de conversão diminuir bastante. Eu estou aqui andando um pouco, mostrando o nosso funil de vendas. E agora eu vou entrar na parte importante. Cada cartão desse é um lead. A gente chama o lead como um cartão aqui. E aqui são as informações que tem dentro dele. Como esse é um tipo de exemplo, né? A título de exemplo, não tem tantos leads igual vocês vão ter aí. Eu vou entrar num exemplo aqui que eu criei. Pronto, aqui é o visual que a gente tem do lead, né? Do cartão do lead. Uma coisa muito importante para a gente, que eu gosto do como, é essa visualização dele, que ele é um pouco parecido com o WhatsApp Web. Principalmente essa área aqui que eu estou mostrando, é uma área que é um pouco parecida com o WhatsApp Web. Isso faz o aprendizado de vocês serem um pouco mais rápido. Aqui é a parte do texto, o nosso azul é a gente que manda as mensagens e essa parte um pouco mais cinza é o cliente. Essa parte embaixo aqui, escreva uma mensagem, é o lugar onde podemos conversar, né? Mandar mensagens. Bom dia, Gabriel. Para enviar a mensagem, é necessário clicar em enviar. Não é possível enviar com Enter igual ao WhatsApp Web. Outras funcionalidades aqui, dessa parte desse painel, que a gente pode enviar o áudio, só clicar aqui e gravar. Permitir aqui o acesso. Pronto, agora aqui estou gravando o áudio normalmente igual o WhatsApp do celular web que eu faço. Paro e envio. Pronto, foi enviado um áudio para o cliente, para o lead. Outra parte legal aqui que a gente tem a parte de emojis. A gente consegue usar os emojis daqui ou copiar, né? E também temos a parte de arquivos, que é só clicar nesse ícone aqui, que vai abrir a possibilidade de a gente enviar vídeo, imagem, PDF. É bem intuitivo. Outra parte legal aqui que eu tenho, que eu consigo abrir, por exemplo, aqueles atalhos que vocês criam no WhatsApp Web. Com um barra aqui, eu posso ter acesso aos atalhos. Aqui não tem cadastrado nenhum, mas é possível a gente ter acesso a esses atalhos e até robôs. Ou no caso, clicar aqui e ter acesso também. É a mesma coisa. Aqui no caso só é digitar. Aqui é a parte da conversação, né? De enviar mensagens. Mas tem mais duas possibilidades aqui. Quando a gente passa nessa parte de bate-papo, eu passando o mouse em cima, sem nem precisar clicar, me abre duas possibilidades. Nota e tarefas. Eu vou clicar primeiro em notas, passei o mouse, cliquei em nota. O que é essa nota? Nota poderia ser uma observação sobre aquele cliente, sobre um pedido que ele realizou. Tem várias possibilidades ali de eu trabalhar a nota. Ele vai ser um histórico que eu vou ter do cliente ali. Para aquele dia que eu fiz a nota, ele vai estar salvo.
Por exemplo, o cliente acabou de realizar um pedido e deixou uma observação sobre as cores. Pronto, aqui poderia ser uma nota. E aqui vai ficar o horário que foi feito e esse é o visual da nota. E aqui fica muito a cargo de vocês pensarem em possibilidades para trabalhar essas notas. É legal porque ali eu vou ter um resumo do que foi falado com aquele cliente. O como vocês têm que entender que é uma ferramenta que ajuda vocês a acelerarem ou terem controle do atendimento. Por exemplo, uma nota dessa, eu poderia ter um resumo do que foi acontecido e eu não ter que subir até lá no início da mensagem para ver o que foi feito. Então, essa nota ela serve para isso. Outra possibilidade aqui é a tarefa, e essa tarefa é bem legal. Hoje, com tanta informação que a gente tem, fica muito complicado a gente lembrar algo, né? A gente pode até anotar e tudo, mas essa tarefa é bem legal porque eu consigo já criar uma tarefa para falar com aquela pessoa, para fazer algo. Por exemplo, cliquei em tarefa, estava em nota, só passar o mouse, né? Eu posso estar passando de um para o outro. Aqui está no tarefa e automaticamente está falando o vencimento. Qual dia que essa tarefa será feita? Automaticamente ele cria amanhã, mas eu tenho várias possibilidades. Posso colocar até no dia e o horário ou qualquer outra data. Um exemplo poderia acontecer especificamente desse lead aqui. O lead tem nos informar que essa semana ele estava viajando, ou que ele não quer, ele vai fazer um pedido daqui a 15 dias. Vamos citar o exemplo 15 dias. Hoje, dia 3, terça, eu vou colocar no dia 17. Posso colocar um horário ou não, mas eu vou colocar um horário. Pronto, após o que é que eu fiz? Eu selecionei a data, que o exemplo é de 15 dias, e selecionei o horário. Após isso, dou um clique fora e posso escrever o que o cliente falou ali. O importante de escrever aqui, mais outra observação, é de vocês não precisarem subir na conversa para lembrar o que foi feito, o que foi falado, ou o que é preciso ser dito. Vocês podem até digitar exatamente o que vocês vão falar para aquele dia. Por exemplo, o cliente pediu para enviar o catálogo hoje, pois ele irá fazer o pedido. Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu imaginei que daqui a 15 dias ele tinha me falado que queria fazer um pedido e eu já escrevi essa mensagem. Clico em definir. Após definir, ele ficou. Dia 17/6, o cliente pediu para enviar o catálogo hoje, pois ele vai fazer o pedido. Pronto, aqui é a parte que a gente fez a parte da tarefa. A gente deixou agendado algo para ser falado. Depois eu entro aqui a parte de tarefas, calendário, para vocês terem uma noção de como ficou feito. Pronto, aqui eu já agendei. Quando chegar no dia 17, eu vou entrar no dia e já sei o que fazer. Outra funcionalidade ali da tarefa que pode ser legal, caso vocês tenham a data de aniversário do cliente, vocês podem já preparar um parabéns. Já ali deixar agendado, por exemplo, dia 27 de julho. Eu posso já criar uma tarefa para parabenizar o cliente. E já ajuda ali no relacionamento com eles. Outra observação, aqui está em notas. Para vocês voltarem para o bate-papo, é muito fácil. Só passar o mouse em cima, voltou para o bate-papo. Ou assim também ter que mudar para tarefas ou qualquer outra. Lembrando que vocês também podem criar mais de uma tarefa. Vocês podem criar uma tarefa para hoje, para semana que vem. Então, eu não fico limitado depois que eu criei uma tarefa, ficar só nela. Não, posso criar várias. Voltei para bate-papo. Pronto, aqui está em bate-papo, posso escrever. Aqui está na parte de tarefas. Agora eu vou para essa parte lateral, que é muito importante também. Aqui é a parte que a gente conversa com o lead, né, com o potencial cliente. E essa parte aqui é algo que é o complemento daqui. Ele é um cartão que eu tenho as informações do cliente para eu não ficar preso a ter que lembrar de algo. Aqui a gente está mostrando o usuário responsável. Aqui o valor da venda. O que é que eu posso fazer aqui? Esse cartão do líder está até com poucas informações. Ou você acredita está aparecendo até a data da venda em si. Mas eu posso editar o valor da venda aqui. Posso colocar qualquer valor. 1.500. R$500. Ponto. Posso colocar qualquer valor aqui.
Mas atenção, o como ele só aceita valores cheios. Por exemplo, centavos, ele não aceita. Aí vocês vão ver se preferem arredondar para cima ou para baixo. Aqui a parte do valor, quando efetuarem uma venda, é muito importante colocar aqui que disso a gente vai ter noção e conseguir controlar melhor os resultados. Alguns clientes, como vocês bem sabem, chegam com um nome diferente. Às vezes não é o nome dele, às vezes chega Deus é Fiel, o nome da empresa, pontos, ou só o número. E para trocar esse nome é bem fácil. Aqui a gente tá vendo o nome, caso não tivesse aparecendo o nome, iria estar aparecendo essa outra informação, seja o nome da empresa ou qualquer outra forma de nome, mas é muito fácil. Vocês passam o mouse, clicam em cima e eu posso trocar. Posso trocar o nome e sobrenome. É bem fácil, é só digitar aqui e trocar, é bem fácil. Novamente, vocês passam o mouse em cima, dá um clique e eu posso trocar o nome. Reforçando essa parte do nome, porque é importante. A gente tem que sempre trabalhar com o nome do cliente, porque disso a gente vai humanizar a conversa. E até quando a gente for realizar envios automáticos de mensagens, quando a gente tem um nome, a gente consegue, de uma forma mais humana, falar com aquela pessoa. A gente está falando com o nome dela. A gente consegue falar com 100, 200, 1000 pessoas e como fosse uma mensagem para cada um. Isso a gente usando a questão do nome. Por isso que é muito importante vocês sempre terem cuidado de colocar o nome. Um exemplo que pode acontecer, o lead chegar, falar com vocês e não terem o nome. Caso não tenha, vocês obrigatoriamente sempre perguntar o nome dele. Isso serve até um motivo para vocês abrirem uma conversa e explicar o motivo do nome, que a gente gosta de falar com pessoas, vocês vão se apresentar, mas é muito importante sempre deixar o nome. Aqui eu tenho as outras possibilidades, que é o nome da empresa. Eu posso adicionar o nome da empresa, e-mail, Instagram e tem mais outras funcionalidades que eu posso adicionar aqui. Aqui a parte do contato, eu posso editar, posso trocar, posso acrescentar. E aqui tá as possibilidades que são números que eu vou falar, mas mais para frente eu explico exatamente isso. Para finalizar essa parte do cartão do lead, que é muito importante, aqui a gente tem duas tags, né? Essas tags é uma parte muito visual, que a gente consegue identificar aquele cliente. Por exemplo, aqui, o que é que ele está informando? Ele veio do anúncio, através do texto que ele vem, o inicial, eu consegui já colocar essa tag e compreender qual foi a origem desse lead, que é muito importante a gente entender. Seja a parte de anúncio, se veio do Instagram, que veio de alguma plataforma, de algum influencer, através do texto inicial que ele vem, a gente consegue compreender e colocar essa tag automaticamente. E a outra parte eu coloquei que ele tem uma tag de cliente, que eu já sei que ele é cliente. Aqui para vocês vai aparecer algumas tags, por exemplo, está iniciando ou já revende. Isso ajuda a vocês tanto selecionarem, depois vou mostrar essa parte, como também entender que é aquele lead. Eu falei essa parte que é o valor da venda, mas tem algo que faz eu avisar o como que teve uma venda, que é essa parte, o funil de vendas. Como eu mostrei um pouco antes, essa parte aqui é muito importante, que é a parte do funil de vendas. Aqui eu tenho que mostrar ao como, o que é que esse cliente tá, aonde é que ele tá, qual a ação que eu quero fazer com ele. Então, se ele realizou uma compra, se eu realizei uma venda para ele, eu tenho que avisar o como. Como é que eu faço isso? Eu dou um clique aqui. Quando vocês derem um clique, vai aparecer o funil de vocês. Nesse funil, eu posso mover para outros, mas vamos primeiro falar do funil de venda ganha. Aqui também eu posso mover o lead para semana 1, semana 2. Isso são as semanas que a gente vai se relacionar com o cliente. Ou como também leads atenção. Esse leads atenção que seria? Seria aquela pessoa que ele pediu para a gente não falar com ele. Se a gente deixar automaticamente, cada semana ele vai ficar recebendo mensagens. Então é muito importante a gente, se ele pediu para eu não falar com ele, eu coloco ele desatenção, que ele vai receber uma mensagem específica. É muito importante. Mas vamos atentar à questão da venda ganha. Novamente, clico aqui, ó, funil da apresentação, que é onde mostra qual posição do funil de vendas que está. Atualmente ele está em contato inicial. Quando eu clico, eu posso mover. Eu vou mover para a venda ganha. Pronto. Após venda ganha, eu vou dar a venda ganha para vocês verem que vai acabar. Vai acontecer. Ó, após a venda ganha, ele vai informar ao como
que essa pessoa realizou uma venda no valor de R$ 500. E isso ele vai passar as etapas aqui, ele está movendo o lead para etapas que a gente vai conseguir compreender quem é aquela pessoa, o que é que ela faz. Então é muito importante, todo mundo que realizar uma compra, a gente dá a venda ganha, porque disso vai informar ao nosso como que essa pessoa é um cliente nosso. Então se atentem a sempre a dar a venda ganha. E também temos a venda perdida. Eu não vou salvar, mas vou mostrar o que pode ser feito. Quando eu dou a venda perdida, é muito importante. A gente trabalha com muitos leads, chegam muitos potenciais clientes para a gente. Então a gente não precisa estar perdendo tempo com quem não quer falar ou disse a gente que não falasse. Então é muito importante até para essas pessoas a gente não sofrer bloqueios, que é que acontece muito, né? Que tu manda mensagem para muita gente, às vezes não vê que aquela pessoa não quer receber a mensagem e ele avisa que não quer ou ele nem avisa e a gente continua mandando mensagem. Isso aí é quando ocorre o bloqueio. Então tenho 4 opções aqui, a gente pode acrescentar mais, vocês podem nos passar que a gente pode falar, mas é muito importante a gente saber qual o motivo da venda perdida, porque nessa venda perdida eu vou conseguir saber quais são as objeções que aquelas pessoas estão tendo e disso a gente conseguir trabalhar junto todo mundo, né? O comercial, ver se são objeções que a gente consegue resolver ou não. Então é muito importante a gente dar a venda perdida, informar o motivo dessa venda. Por que essa pessoa não quer mais contato? Pode ser que ela parou de responder, pode ser que ela achou caro, pode ser que ela esteja comprando concorrente. Qualquer motivo é muito importante a gente acrescentar aqui qual foi o motivo dessa venda perdida. Eu vou voltar novamente para aquela aba do funil de vendas e é muito fácil para fazer isso. A gente está na aba Leads, né? Então, inclusive está selecionado. Eu só dar um clique, eu vou sair sem salvar para não dar a venda perdida. Lembre-se, sempre dá uma olhada quando vocês fazem uma ação. Ele está perguntando qual é essa ação, né? Ó, você não salvou suas alterações, por favor, escolha uma opção. Eu vou fechar aqui para explicar. Vocês lembram que estava em venda ganha, né? Estava em venda ganha aqui. Está em venda ganha. Eu coloquei em venda perdida para título de exemplo. Mas eu não quero. Aí o que eu posso fazer? Ó, cancelar. Eu não quero isso. Pronto, cancelei. Vou em Leads, clico, vou voltar para aquela tela. Se a gente olhar o lead que eu criei, Gabriel, ele está aqui, ó, em pré-venda ganha. Ele tem aqui as etiquetas, como eu falei, olha, cliente, anúncio, pós-venda, o valor que ele realizou a compra. Então isso é muito importante de eu ter. Eu vou pegar o outro lead que está criado aqui com o nome Carol. Eu posso mover, ó, quando eu clico no nome Carol, já vai para o lead. Ok? Eu posso mover esse lead. Posso pegar e tá movendo aqui o lead. Ó, posso mover para qualquer semana, caso eu queira. Essa parte é meio que manual. Eu entrando dentro do lead fica melhor de eu fazer essa ação de estar movendo a pessoa. Aqui eu estou movendo ela, leads atenção, aguardando pagamento. Eu posso fazer mover dessa forma. Mas é muito melhor mover dentro da aba Leads, aquela outra aba que eu estava mostrando, dentro do cartão do lead, porque ali eu consigo compreender melhor o que ele falou. Pronto, eu saí movendo, fiz várias alterações. Para finalizar essa parte, tenho a busca aqui, busca e filtro. Aqui eu dando um clique dentro, eu tenho algumas ações que eu posso selecionar aqui. Leads ganhos, ele vai mostrar que as pessoas que me compraram. Aqui eu posso pesquisar pelo nome do lead. Esse funil de vendas tem só esses 2 leads com exemplo, então a gente não vai ter muitas seleções. Posso selecionar a data, hora, tudo. Posso selecionar qualquer motivo. Eu quero ver quem faz as últimas 30 pessoas, nos últimos 30 dias quem chegaram, que compraram. Tem vários tipos de seleções que eu posso fazer. As etiquetas também é muito importante. Vamos dizer que eu tenho aqui 180 leads que falaram que eles revendem. Então eu posso selecionar essas pessoas e mandar mensagem para elas. Elas estão eles estão em um momento que é um pouco mais fácil para nos comprar. Aqui, outra parte importante da seleção, etapas ativas. Essas etapas ativas são leads, que no caso são essas etapas aqui. Vou tirar um pouco o zoom para mostrar que ele é enorme. Essas são as etapas do como aqui, que a gente tem no funil de vendas.
Eu dando um clique, tá selecionado todos. A gente tá selecionado todos. Mas eu posso selecionar uma etapa específica. Dando um clique, clico fora, aplicar. Pronto, quando eu aplico, só vai aparecer a pessoa que tá naquela semana específica. Tá vendo? O Gabriel tava na pré-venda ganha, ele desapareceu. Aí eu posso clicar aqui e mudar, né, o tipo da seleção, ou eu posso fechar e ele automaticamente mostra tudo que está ali no meu como. É uma parte bem legal, interessante vocês trabalharem essa questão das buscas aqui, dos leads. Posso criar etapas, aqui a gente tem poucos leads, mas depois vocês vão ter muitos. Vocês podem estar selecionando semanas específicas. E o importante de eu ter esse visual aqui é que eu consigo compreender quais são as etapas que estão me trazendo mais vendas ou que as pessoas não estão me comprando. Aqui a gente tem 8 etapas, a gente vai trabalhar com esse lead durante 8 semanas, tendo uma pausa de 2 semanas aqui, a gente trabalha durante 4 semanas seguidas, depois a gente dá 2 pausas, 2 semanas, sem mandar mensagem, e a gente retorna na semana 7 e 8ª semana para dar o lead como perdido caso ele não tome ação de compra, que a gente falou com ele bastante tempo, e de forma humanizada. Pronto, no geral, essas são as possibilidades nessa aba Leads aqui.